Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia. E essa mensagem do versículo do dia se encontra em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35. Nós vamos ver aqui o líder da sinagoga, Jairo, né? Ele veio ao encontro do Senhor porque ele tinha um problema. E esse problema estava difícil. Como ele já ouvia falar de Jesus, das curas, dos milagres, prodígios, ele foi ao encontro de Jesus. E nós estamos aqui vendo que assim que Jesus dispensou aquela mulher com fluxo de sangue, né, quando ele disse, ser tu curada, né, vai em paz, teu sofrimento acabou, logo depois apareceu outro sofrimento de um homem que era Jairo, a filha dele estava doente, né, ela ainda estava viva, mas Jesus parou no caminho. E quando ele parou, né, ele estava dando atenção ainda. Então Jairo tinha que esperar. Mas no decorrer da caminhada ali, a má notícia chega para Jairo. A má notícia chegou para Jairo assim: Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu, deixa ele em paz. Ou seja, Jairo foi ao encontro daquele que tinha vida, né? E agora iria correr, iria recuar, iria dizer agora, não precisa ir, a minha filha morreu. Se ele estava indo diante daquele que é vivo, que é poderoso, que o poder dele não é limitado, né? Para nós sim, porque nós tem coisas que não cabem a nós. O que tiver que fazer com a força humana, nós vamos fazer. O que tiver que fazer lutando espiritualmente, vamos lutar, mas quando não está na capacidade das forças humanas, né? Aí vem Deus agindo, vem Deus operando, né? Porque você precisa de ação, você precisa de se esforçar, no sentido de você orar, de você dobrar seu joelho, de você constantemente estar ali exercitando a sua comunhão com Deus. Então é um esforço seu em prol do lado espiritual, né? Então 50% é minha parte, 50% é de Deus. E nós vamos ver aqui que Jesus falou para Jairo não dar crédito às má notícias que estava chegando até ele. Por quê? A má notícia tinha o propósito de destabilizar, de fazer Jairo naquele momento se desmontar, de reagir conforme ela está chegando, mas Jesus não queria que isso atrapalhasse a fé dele. Ele foi lá encorajar, não, permaneça firme, não tenha medo, Jairo. Ou seja, Senhor, estão dizendo que minha filha morreu, e o Senhor me pede calma, o Senhor me pede para não ter medo, continuar crendo. Jairo não questionou, como muitos poderiam questionar. Jairo permaneceu quieto, crendo nas palavras de Jesus. Não é verdade? Muitas pessoas não dão credibilidade às má notícias, às adversidades difíceis que vão chegando e que mostra que o cenário não está favorável ao que você orou, que você creu. Exatamente isso, mas que disse que você precisa de cenário favorável, porque aqui o cenário não estava favorável para Jairo, mas Jesus estava mostrando para ele que ele não precisa de cenário favorável para crer nele, para continuar confiando. Mesmo que o cenário diga que é o fim, tem um louvor assim, né? E as evidências diz que é o fim. Mas você deve permanecer crendo, firmada no Senhor, porque firme no Senhor, a gente vai estar ali perseverando, vamos estar dando credibilidade à palavra de Deus, que sai da boca dele, que não vai voltar vazia, porque elas são verdadeiras e dignas de confiança. Jamais o Senhor vai mentir para nós, vai deixar nós frustrados no decorrer da caminhada com ele, a qual estamos andando e perseverando, né? Porque os dias são maus, são dias de adversidade, dias conflitantes, mas nós não temos que dar o problema que ele está querendo fazer com que a resposta venha a ser negativa. Nós temos que responder às situações adversas positivamente, como Jesus quer ver a nossa reação diante desse cenário, com a fé, certeza e confiança, porque Ele está o tempo todo a nos observar, a nos analisar, porque é Ele que nos aprova, né? Então, Jesus, porém, vê essas palavras e disse, olha, não tenha medo, apenas creia. E até o Senhor incomodar o mestre? Não.
E quando o cenário diz que acabou, você faz o quê? Continua orando, continua crendo. Porque a especialidade do nosso Deus é de operar o impossível. Ou seja, o nosso Deus tem o poder de operar sem que ele use os instrumentos de cirurgia. Pois é, esse Deus é um cirurgião tremendo, poderoso. Ele faz recriar até carne onde não existe. Você se lembra que ele fez a cirurgia na costela de Adão? E ali a Eva foi feita ali através da costela de Adão. E ele não sentiu nada. Olha como é que a especialidade do nosso Deus é. Esse Deus é cirurgião, ele é tudo. Esse Deus é o Deus do impossível. É ele que tira, com a mão poderosa dele forte, tudo aquilo que não é dele, que não provém dele. Pois é, porque pela chaga de Cristo foste sarado. E se foi sarado, Jesus já levou. Você não tem nada no seu corpo. Você foi feito perfeito. E se o mal está atuando, se o mal está tendo vida, chegou a hora de você usar o poder e a autoridade do nome de Jesus ali. E repreender o mal, expulsando ele e determinando a sua cura. E passa a viver agora por fé e não por vista. Passa a continuar perseverando no nome de Jesus. Deixa eu ver um ângulo aqui que está meio escuro. Então, o que acontece? Nesse cenário, as pessoas vão olhar com olhar natural, porque o mensageiro deu uma notícia que aparentemente era verdadeira. Mas para o nosso Deus, o Senhor, ele tratava a morte como um sono, porque ele tem o poder da vida, ele tem o poder de todas as coisas. E nós, filhos de Deus, fomos chamados para viver de milagre, para viver da fé. Pois o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, nós não somos mais, nós não devemos ficar vivendo por vista e no natural. Fomos chamados para viver a fé, rejeitando o que se sente, o que se vê, para poder contemplar das maravilhas de Deus. Porque se eu creio no que tem fundamento, eu tenho que continuar até o fim com essa base de sustentação que sustenta a minha fé e que não volta vazia. Então, Jesus se divertiu logo. Não tenha medo. Encerrou ali, acabou o que você viu aqui, desfaz de tudo que você ouviu, que você veio buscar o resgate, você veio buscar a solução, e quem vem buscar a solução no lugar certo não volta com a mão vazia. Ou seja, você não perdeu tempo. Você não vai voltar sozinho para resolver o problema. Você veio para solucionar o problema. E esse problema é solucionado. Desde o momento que você pisou aqui, eu já tomei a sua causa. Eu vou solucionar. Ou seja, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então você veio até a mim. E que vocês agora vão contemplar eu agindo. Estava na sua capacidade, estava. Agora você entregou o seu problema a mim, você veio até aqui, não perdeu tempo, estou indo agora para sanar com esse problema. Então você vai contemplar do meu poder. Agora é comigo já, não é mais com você. O que você tem que fazer, a sua parte, é crer. Eu nunca entro e vou resolver algo, para perder. Ou seja, Jesus entrou na cidade de Naim, você acha que ele entrou por qual motivo? Ele entrou para ver a tristeza daquela mãe e contemplar o sofrimento, não fazer nada? Porque Jesus entrou ali. Jesus entrou porque ele tinha um propósito. Jesus sabia o que iria fazer. Jesus jamais vai ouvir a sua causa e não vai fazer nada. O nosso Deus, ele vai nos ouvir e vai trazer a solução. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, seria aberto. Estou vendo uma posição que o sol está para ali. Então, se eu vou ao encontro do Senhor, pode ter certeza que vai haver resposta. E antes mesmo de você ir, você já está crendo, a fé já está surgindo, e ali você já vai poder contemplar das maravilhas de Deus já. Você está indo com fé, você vai agir a sua fé ali, mas já recebeu em nome de Jesus. Amém? Então, quando Jesus foi chegando já perto da casa de Jairo, Então Jesus deteve a multidão, não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Então, tinha tanta gente que Jesus não conseguia nem andar direito, Então Jesus, ele
permitiu Pedro e Tiago, João, irmão de Tiago, estar com ele. Então, quando ele chegou na casa do líder da sinagoga, de Jairo, ele estava vendo aquele tumulto naquela casa, todo mundo chorando, todo mundo humanamente falando ali, né? Eles estavam ali lamentando a morte e não ia ajudar Jairo nem a mulher dele, né? E Jesus falou para aquela multidão assim: por que está esse tumulto aqui, choro? E ele falou alto: a criança não morre, está apenas dormindo. Então aquelas pessoas viviam natural, aquelas pessoas não compreendiam as coisas do espírito. Elas viviam no natural, elas estavam na escuridão. Para ela, essas palavras de Jesus eram loucura. Então eles não compreendem, então eles vão manifestar a sua natureza humana. Eles vão manifestar o que eles não provaram do poder de Deus, a sua incredulidade, né? A sua zombaria, né? Ou seja, um doido, um maluco entrou aqui e está dizendo que a filha de Jairo não morreu, mas nós estamos aqui vendo, a notícia chegou a nós aqui fora, que ela morreu. E olha só, um tolo falando uma coisa dessa, está querendo suscitar esperança, não sabe da notícia que está acontecendo, que dormindo o quê? Então Jesus teve que lidar com essa incredulidade, mas Jesus também estava vendo que eles não podiam participar daquele momento, pois não cabiam eles ali, porque eles não tinham fé, ia atrapalhar ali aquele momento do poder de Deus ali. Então, quando riu, Jesus foi lá e fez a separação. Separou todos, mandou sair e levou seu pai e mãe da menina e os 3 discípulos que estavam já acompanhando com Jesus para o quarto, onde estava deitada a menina. Então, Jairo chegou, continuou confiante, olhando para aquele cenário, né, que mostra que a sua filha estava morta, mas ele manteve a sua posição ali, ele não desabou, né? E ali, calmamente, Jesus pegou, né, na mão da menina, ele disse assim: Talita, cumi, que quer dizer, menina, levanta-se. Pegou pela mão dela e falou: menina, levanta-se. Jesus nem orou, Jesus usou a fé. Menina, levanta. Porque ele sabia o que ele estava dizendo, né? E ele sabendo o que estava dizendo, estava agindo a fé. E isso mostra que se nós seguirmos essa pisada, se nós seguirmos o que Jesus fazia, a gente vamos viver de milagre. Quando Jesus também apresentou o pão, né, porque tinha poucos pães para aquela multidão que estava lá no monte, ouvindo a palavra, né, e estava ficando tarde, seus discípulos, eles fiscalizaram ali, não tinha muita quantidade para o povo comer. Jesus só apresentou e abençoou, porque ele já criou que seria feito. E olha só o comportamento de Jesus. Olhava a dificuldade como nada e agia a fé e o poder de Deus entrava em ação. Olha a especialidade do nosso Deus e olha também a autoridade que nos foi dada para assim podermos também fazer as mesmas obras que ele realizou. E aqui vem dizendo que a menina que tinha 12 anos, ela se levantou de imediato e começou a andar. E todos ficaram muito admirados, né? Então a menina, ela tinha 12 anos, ela se levantou através da ordem do chamado de Jesus. Olha, até a morte tem que obedecer a Jesus, né? Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso, é poderoso. E diante desse cenário, né, desse impossível, essa menina de pé, era Jesus falando: não te disse, se creres, tu há de ver meu poder? Está aqui. Eu vim até aqui não para passar tempo, mas eu vim para trazer solução. Eu vim para que o nome seja glorificado. Estou devolvendo para você que você me entregou. Entregou o impossível, estou entregando a solução para você. Eu estou entregando a resposta do que você me pediu, ou seja, você vai até o Pai em oração crendo, você leva a dificuldade, o problema, e entregou para Ele, e agora Ele vai entregar a solução, Ele vai entregar pronto. Ele vai entregar agora a bênção, né? O que era ali naquele momento difícil se tornou possível, né? Deus transformou aquela morte em vida e assim Ele pode fazer em todos os problemas que estão nos assolando, fazendo com que
a morte seja sanada, o mal caia por terra, onde a esterilidade caia por terra e a vida vai passar a surgir. Vai passar agora a fluir, vai passar agora glorificar o nome do Senhor através dessa resposta no nome de Jesus. Amém? E a menina que tinha 12 anos levantou de imediato. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordem clara para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Então eles estavam no ambiente ali, né, onde estava só eles, e Jesus falou para eles, olha, deu mais ordem clara que eles entenderam, né, para que não viesse contar a ninguém, ou seja, ela já está sendo essa testemunha. Quando ela já sair desse quarto, aqueles que estão rindo, zombando do meu poder, eles vão passar a olhar para ela e ver o meu poder em ação, e ver que o que eu disse é verdade, não cai por terra. Que eu jamais vou suscitar a esperança de alguém, né? Se eu não for fazer algo que glorifica o meu Pai, né? Que foi Jesus que operou aqui. Então, essa era a resposta que Jesus dava para aqueles que zombavam, daqueles que riam, né? Era o poder de Deus se materializando e vendo o que era impossível se tornando possível. Amém? E aqui, depois ele em seguida falou para a mãe lá dela assim, olha, dê alguma coisa para ela comer, pois ela precisa se alimentar. Imagine quando depois saiu, todos olhando, contemplando, vendo o poder de Deus, e tiveram que ficar calados diante desse cenário, né? Zombaram do Filho de Deus. Se zombaram do Filho de Deus, você acha que não vão zombar de nós, filhos, também de Deus? Claro que em todo tempo o cristão está sendo zombado, ridicularizado, porque viver a fé é loucura para os que perecem, para aqueles que estão na escuridão, porque viver de fé, para muitos, é ser taxado como doidos, como que Deus não está ouvindo, que cadê esse Deus, se Deus está morto, né? Quem sabe ele não foi dormir, né? Não foi aqui, foi um caso diferente, né? Que foi Elias, ele estava naquele confronto lá com Acabe, mas a gente ouve ao contrário, né? Totalmente inverso, que o Espírito de Deus está lá perseverando, está orando, está perdendo tempo, que Deus é esse que não ouve, está totalmente favorável, um contra todos, né? Um contra todos e todos contra um. Então, para eles a quantidade é vitória, mas para quem conhece o poder de Deus, quantidade não é a vitória. Sabe por quê? A quantidade estava vindo contra Josafá e seu povo. 3 exércitos, né? E nós também contemplamos que Ezequias também contemplou vindo o exército sírio contra ele. Mas quem guerreou, quem lutou foi o anjo do Senhor. Então, não é a quantidade que vai fazer vencer. Não é a experiência e colecionar vitórias daqueles que estão em treva que vão fazer vencer. Mas o que faz vencer é o poder de Deus, é a verdade. Ou seja, é a verdade contra a mentira. Ou seja, ao justo juiz, né? Tomando à frente o controle, guerreando e mostrando quem tem o domínio sobre todas as coisas é Ele, e assim o nome dele é glorificado. Então, nós sabemos que a vida do cristão não é fácil, mas Paulo mesmo vem advertindo para os irmãos, olha, hoje vocês estão em Cristo, vocês firmaram compromisso com o Senhor, e desde o dia que vocês firmaram, vocês tornaram agora participantes do sofrimento deles. Não significa que vão ficar isentos das aflições dos dias difíceis, é necessário vocês vivenciar isso, mas sabendo que do lado deles sempre vai ter benefícios, malefícios para aqueles que perdem, que estão longe do Senhor. Mas para vocês que estão junto, unidos ao Senhor, vai trazer benefícios. A gente não perde. Dias melhores vamos ter. Mas quando a gente vivencia esses dias difíceis, de aflições, de perseguições, significa que estamos no caminho certo, significa que estamos agradando a Deus e desagradando ao inimigo, e ele está como? Revoltado, está se levantando, porque
Deus está na nossa vida, ou seja, não cheiramos carne, não estamos agradando o inimigo, estamos desagradando, porque quando agradamos, como agradamos a Ele, quando estamos fazendo o que agrada a Ele e estamos sendo aceitos por todos e por muitos, né? E aqui vem dizendo que o levantar, tá ali, tá como quer dizer, menina, levante, pois a palavra é para te levantar. A palavra de Deus, ela nos ergue e nos levanta. Quando você ouve essa palavra, ela cai lá no seu coração, seu coraçãozinho aberto. Quando você ouve, ela ressuscita a tua alma, o teu espírito. Ela levanta você, ela te ergue. A fé vem surgindo e você vai agir conforme ela entrou. É força para você lutar, para você vencer no nome de Jesus. Amém? E essa palavra, ela está disponível para todos aqueles que vão ao encontro do Senhor. Pois é, vinde a mim. Quando eu vou ao encontro do Senhor, eu estou deixando que Ele venha entrar na minha vida. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vai surgir quando eu ouço. E se eu ouço, eu vou usar ela com fé, eu vou crer e vai acontecer a manifestação ali do poder de Deus. Amém? Então, Deus está levantando a nossa fé com a palavra dele. Vai haver o ressuscitar. Um espírito abatido, um espírito aflito, ele passa a ser erguido, ser levantado com a palavra que tem domínio e poder sobre todas as coisas. É verdade. Quando a gente está cansado, quando as tempestades vêm e você está ali, né, vivendo no natural, quando você ouve a palavra, você passa a se animar. Algo já está sendo feito no teu espírito, a palavra, o Espírito Santo já está trabalhando. E você já não sai dali da mesma forma, você sai diferente. Por quê? Porque você ouviu a fé, você alimentou o seu espírito. E se você alimentou o espírito, né, você vai conseguir agora vencer. Porque para uma batalha, você tem que estar equipado. Mas se você não estiver equipado, você perde. Mas é no mundo espiritual que eu digo. Se você não estiver equipado no mundo espiritual, no mundo físico, né, as pessoas se preparam, mas no mundo espiritual, se você não estiver equipado espiritualmente, há grande chance de você fracassar, de você parar no caminho e ser atingido. Mas o nosso Deus, Ele quer que venhamos agir conforme ela declara, porque ela é tua arma e teu escudo para você vencer. E nenhum mal vai te suceder, porque você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Desde esse momento que você foi com a fé e a confiança, o inimigo já caiu por terra, porque Deus nos chamou para ser corajosos e enfrentar o mal de frente, como Ele quis que o povo de Deus, Josafá e seu povo, Judá, Jerusalém, fosse contemplar o poder de Deus, mas tinha que estar na posição. Deus queria que nada de medo já apresentou para mim? Já, então tá bom, agora vocês vão ir lá. Eu deveria deixar vocês aqui, mas eu quero que vocês vão. Orou, tá com confiança? Vamos ver se tá confiança. E foi. E desde o momento que eles foram, né, eles estavam lá, só contemplaram o que Deus fez. Então, tem coisas que é necessário ir, tem coisas que é necessário estar na posição, estar marchando. Porque quem luta é Deus, quem guerreia é Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, agora que o físico, agora que houve o ressuscitar ali, né? Jesus despertou ela do sono, como ele disse. Ele agora tinha que alimentar o corpo dela, né? Ela era uma criança e, por estar doente, não estar comendo, então ela precisava das forças dela ser retomada, né? Então, o que eu digo para vocês, neste exato momento, Deus, ele responde, né? Ele responde imediato à fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu creio, eu vou passar agora a viver de milagre, porque o que agrada a Deus é fé. Você não viu Jesus falando para aquela mulher, antes de Jairo chegar? A sua fé te curou. Então é a fé que cura. Ao seu redor, muitos podem estar rindo, se acreditando que Deus vai agir, vai intervir na sua causa, mas se você tiver fé, como grão de mostarda, você vai poder dizer esse problema aí, ó. Eu te repreendo, eu amaldiçoo toda obra maligna, todo jugo, toda opressão, né? Toda obra maligna seja desfeita pelo poder do nome de Jesus.
essa má notícia já caiu por terra, e a boa notícia que eu vou ouvir, em outras palavras, né? Porque aqui eu estou falando, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, e se colocou é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra, né? Então, estou falando aqui, mas pode ser outros problemas que vocês estejam vivenciando, né? Mas o poder é o mesmo, a palavra é viva, e você usando ela em qualquer área da sua vida, você vai poder contemplar das maravilhas de Deus. Porque eu sei que o nosso Deus nunca deixa de ouvir aquele que invoca. Pois é, pois ele disse, né? Invoca-me no dia da angústia que eu te livrarei. Né? Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se lhe aberto. Então, ir ao encontro do Senhor é necessário, se expressar é necessário, crer também é necessário. Porque essa mulher também aqui, já mudando um pouquinho, que tinha um fluxo de sangue, né? Para Jesus estar falando isso para ela, a multidão estava tocando, apertando ele, tocando. Ela fez a diferença antes de chegar até Jesus. Ela já estava crendo no milagre, na cura dela, se tão somente tocar. E ela foi curada. E olha que Jesus queria saber quem foi, mas é claro que ele sabia, mas ele queria essa interação, queria saber se ela iria no final receber a bênção de Jesus, né? Porque Jesus ficou admirado, então eu quero dar a bênção para aquela que eu estou admirando, que é a fé dela. Eu quero dar a bênção para ela no final, né? O seu sofrimento acabou, Jesus conhecia ela, o seu sofrimento acabou. Jesus conhece cada um de nós. Ele está aqui para atender, para solucionar cada problema, porque a palavra chegando em nós e a solução chegando também, né? Então, de graça, vocês estão tendo a oportunidade de receber o que a palavra, a revelação da palavra fala, e você fazendo uso dela, vocês vão poder ver o que a verdade faz, o que faz crer na verdade, experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. É verdade. Jesus estava fazendo bem. Jesus estava sendo um instrumento de bênção, de salvação, trazendo muitos benefícios para os sofridos. É claro, pagou um alto preço. Mas olha como Jesus encandeou a vida dessas pessoas aqui. Você acha que o diabo estava se alegrando? Não, estava desesperado. E assim acontece. Quando a palavra chega, o diabo também fica desesperado. Não, ela vai lutar, ela vai agir com essa palavra e vai vencer. Ele vai fazendo de tudo para tirar essa mensagem, essa palavra do seu coração, porque fazendo, tirando o que foi semeado, fazendo você avistar, vivenciar dias difíceis, problemas, que você orou, não está condizendo com o que você orou, e dessa forma você vai parando no caminho. Opa, peraí, não, Deus me ouviu, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tampados, nem suas mãos estão encolhidas para me abençoar. Então o diabo vai fazer de tudo para tirar essa semente que foi semeada, para você viver por vista e murmurar. O intuito dele é esse, ele trabalha para isso. O inimigo trabalha para tirar o que foi semeado, para não haver o cumprimento da palavra, no sentido não de Deus cumprir, mas de você desistir e assim perder a bênção. É dessa forma que ele faz, porque o intuito dele é de não ver o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado, porque ele quer sim ele ser exaltado. Com o problema quando ressaltamos ela, quando enfatizamos mais ele do que o poder de Deus. Ele sim, o diabo ele quer tirar a credibilidade de Deus, porque ele fez isso no paraíso. Imagine agora, ele lá no paraíso começou, quando ele chamou lá a Eva para comer daquele fruto. Ela disse, não, para sair não pode não, Deus não quer não. Não, por que não quer, em outras palavras? Não, a gente vai morrer, que morrer o quê? Ele é mentiroso, vocês vão viver sim, vocês vão passar a enxergar, porque vocês não enxergam, mas vocês não vão morrer. Então a Eva deu credibilidade a quem ela nunca viu, e assim caiu. E o inimigo faz isso hoje também. Ou seja, você tem que guardar a palavra, estar ali vigiando, né, para que ninguém tome a sua coroa. O diabo enganou e foram expulsos do paraíso. Agora ele iria viver dias de sofrimento ali, ia trabalhar com o seu próprio suor, ia se sustentar, ia dar luz a filho, dando dor de parto, né? Então, começou agora
colher, de certa forma, aquilo que eles, da desobediência, né? Então, Deus não quer que ninguém sofra, né? Quer que todos gozem dos benefícios, das bênçãos, mas na obediência, fazendo o que é certo. Mas o que eu quero te dizer, quando eu digo de credibilidade, né, que o inimigo ele quer tirar a credibilidade de Deus, porque vendo que não está se realizando, se concretizando, deixa de orar, deixa de buscar, de ler a palavra, deixa de confiar, para depois vir ouvir as vozes estranhas, ouvir a voz do tentador. Faz isso porque Deus não ouviu. E assim vai dar credibilidade à serpente. Ela vai lá, faz, sabe os caminhos do Senhor e assim perde a salvação. Então, continuar perseverante, leal a Deus, obediente, continuar com a semente no coração, perseverando em oração e não seguindo somente pelo que Deus pode proporcionar, mas pelo que Ele é, né? Porque Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, Deus faz na hora favorável, no momento dele, para que o nome dele seja glorificado. Não vou me estender muito, mas eu creio que vocês já entenderam essa mensagem, né? Que o inimigo vai fazer de tudo quando você já recebe a promessa de Deus, já recebe a palavra dele. Vai querer te destabilizar, tirar a credibilidade de Deus para colocar incredulidade. E nessa forma, a incredulidade atrapalha a fé, impedindo você de agir no mundo espiritual. Mas você pode sim romper em fé, você pode chamar à existência aquilo que não existe e crer. Em nome de Jesus, que Deus vai dar a resposta aí à sua fé. Ele vai fazer igual ele fez com essa mulher aqui, ó. Ser curada, né? Vai em paz. O seu sofrimento acabou. Acabou o que era impossível, o que te escravizava. Acabou o tempo da espera. Vai em paz, usufrua da bênção, usufrua da cura, usufrui das maravilhas do que eu preparei para você, né? Então, o poder de Deus, ele trabalha na vida daquele que crê e confia no nome. Então, o nosso Deus, ele continua com o mesmo poder, pois o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele não muda, o poder dele não muda. Então, se ele operou com essa tamanha grandeza aqui, né, ele pode também operar na minha e na sua vida, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, viver a fé é viver desligada do que estamos vendo, do que estamos sentindo. Essa é a verdade. Para que possamos colher frutos bons e colher, né, colher do que estamos plantando em oração, plantando em justiça, né, é necessário fechar os olhos e colocar filtro nos ouvidos, pedir Deus para brindar o coração, tudo para que não venhamos perder o alvo no sentido da fé da palavra. Porque no decorrer, o inimigo está trabalhando, vai fazer de tudo. É uma revolução no mundo espiritual, né? Que muitos não conseguem entender nem enxergar. Mas nós, filhos de Deus, sabemos que está havendo já uma grande revolução no mundo espiritual. Quando você lança a palavra, o poder de Deus está agindo, está quebrando o mal, o inimigo a força dele está sendo quebrada, e dessa forma ele está irado, ele quer envergonhar, ele quer agir de todos os lados, de todas as formas, porque o único que luta contra os propósitos de Deus é o inimigo. É claro que não temos que enfatizar o que ele está fazendo, deixa de fazer, mas o que eu quero te dizer é que existe o bem e o mal, e que nós, se não tivermos revestido do poder de Deus e confiando no Senhor, se não tivermos, quem prevalece vai ser o mais forte. Não mais forte no sentido de inimigo ser forte, mais forte no sentido no mundo espiritual, né? Que vence o mais forte, mas no caso o mundo espiritual, porque o inimigo não pode contra a força de Deus, né? E ninguém é mais forte do que o outro. Forte é Deus, que nos faz forte, porque ninguém é super-homem e mulher maravilha. Porque se vencemos, se estamos aqui até hoje, foi porque a mão poderosa de Deus interviu, porque o poder de Deus está sobre a nossa vida, ele tem nos guardado e nos sustentado, porque o que nós não temos no decorrer da caminhada, ele faz a gente ter. E é exatamente isso. Você está aqui pela graça, pela fé, perseverando até a volta de Cristo, porque tu já viveu dias difíceis, né?
E você viu que somente a força, o poder de Deus que cooperou ali, trazendo esse vigor, essa força, essa capacidade, né? Essa habilidade. E assim você passou a triunfar diante dos problemas. Porque sem mim, ele disse, nada podeis fazer. E é verdade, sem o Senhor nós não podemos nada. Mas eu quero te dizer que Deus está com os seus ouvidos aqui atento a cada clamor. Não se limite. Não deixe de fazer o que tem que fazer. E o encontro de Jesus, só Ele tem a solução. Ele pode sanar o seu problema e fazer você ser a própria bênção. E aonde você precisa que seja sanado, resolvido, vai cooperar. As pessoas vão conhecer o poder de Deus naquela área ali da dificuldade. E assim o nome dele está sendo glorificado, porque tudo que fazemos é para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Eu não vou me demorar, já estou entregando aqui já essa mensagem, já agradecendo a vocês. E daqui a pouco estarei postando no canal o versículo do dia de ontem, em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.